Boa, acho que podemos começar por aqui, enquanto o pessoal ainda vai entrando, mas, bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo tempo, né? Esse é o nosso encontro mensal. A ideia é a gente, sempre no começo do mês, passar com vocês pelos principais temas, né? O que a gente tem discutido na frente macro, mas também falar um pouco, né, sobre renda variável, que é o assunto que a gente tanto gosta, discutir um pouco dos papéis que a mesa gosta mais, o que a gente está olhando para esse próximo mês, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Bia, eu faço parte da mesa de renda variável do varejo da XP. Aqui comigo hoje meus parceiros de luta, o Joca e o Hugo. A gente vai passar por esses slides aqui conversando. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? A gente vai pegando aqui, seja no Q&A ali do Zoom, ou para quem está nos vendo no YouTube também, vai colocando ali na caixa de comentários que a gente vai respondendo aos poucos, tá? Joca, Hugo, hoje vou deixar vocês tocarem o show aqui, vou coordenando as perguntas e vou interrompendo, que eu não me aguento, como vocês me conhecem. Boa, boa. Obrigado pela introdução, Bia. Obrigado aí todo mundo pela participação. Vamos embora? Bora. Boa. Bom, vou começar aqui, Joca, e aí a gente complementa. A ideia, pessoal, é a gente fazer um bate-papo aqui, uma troca de informações, e quem tiver alguma pergunta, alguma coisa para compartilhar aí, fica à vontade no Q&A para mandar pergunta e no chat aí algum comentário. Então, aqui a gente traz de novo o tema de expansão fiscal, né, de estímulos monetários, que a gente chega em 2020, agora 2021, com uma perspectiva ainda de muitos pacotes ao redor do mundo, e em especial a gente cita dois aí, né, o de 1,9 tri aprovado já e 2,2 tri no plano de infraestrutura, isso nos Estados Unidos, né. Esse primeiro gráfico aqui que a gente mostra de barras, ele ressalta para a gente ali quanto foi gasto pelos países em 2020 em estímulos monetários, né? Então, que salvou aí a economia nessa saída rápida, em grande parte pode ser explicado por esses estímulos, né? O Brasil fica ali com 8,6, né? 8,6 ali mais ou menos de expansão em 2020. A gente tem mais um pacote também aprovado no Brasil para esse ano, né, que é esse primeiro pacote que saiu de auxílio emergencial, e ele deve chegar aí a mais ou menos uns 46 bi, se eu não me engano, quase 1% do PIB, né? 0,6 mais ou menos do PIB. Então tem mais pacote para vir, não só no Brasil, não só no mundo todo, mas como no Brasil. E isso a gente vai ver que ressalta aí outros questionamentos, né? Mais para frente a gente vai falar aí dos impactos disso nas economias e principalmente no Brasil, que a gente tem um problema fiscal grande, tá? Joca, você tem alguma coisa aí para complementar desse lado aqui de expansão fiscal? Acho que é isso mesmo, né, Hugo? Acho que a grande mensagem é que o foco agora não é mais o tamanho do estímulo, né, mas em que momento que ele sai de cena, né? Acho que é essa. E aí, dado que a normalidade em algum momento volta, né? A gente está aqui namorando o pessimismo, mas a gente sabe, né, Hugo? Estava até batendo papo nessa última sexta que em algum momento volta e alguns papéis tendem a dar o catch-up. Uhum, boa. E aí, pessoal, são quatro gráficos aí linkados, né? Esse gráfico superior aí da direita também é um gráfico onde a gente bota o S&P, né? E o balance sheet do Fed, né? Ou seja, o aumento aí do balanço do Fed. E assim, o gráfico não dá para a gente jogar um histórico tão longo, né? Mas assim, a comparação do tamanho, né, do estímulo esse ano para o que tinha, ou seja, o tamanho do balanço do Fed ali antes da pandemia e o pós-pandemia, ele injetou quase o equivalente ao balanço em si, né, o Joca? Foi praticamente o dobro, né, de injeção de estímulo nesse período do coronavírus, né? E isso a gente ajuda não só a puxar o PIB, etc., como a expectativa de lucro das empresas para frente, né, uma vez que a gente já começa a ter uma luz no fim do túnel olhando o mundo, né, na saída da pandemia, e puxa também os ativos para cima, né? Então,
o balanço vem primeiro, estoura primeiro, e depois os ativos começam a corrigir ali no final de junho, julho, agosto, um pouquinho mais lateralizado por conta ali das incertezas com a eleição, etc. E depois o mercado continua subindo, né? E acho que isso traz um ponto, né? Traz atenção a um ponto, e é esse gráfico que a gente coloca no canto inferior esquerdo de rendimento do título do Tesouro Americano, né? Então, assim, até onde que essa expansão fiscal, quanto dessa expansão fiscal vai gerar crescimento e quanto desse crescimento aí vai gerar inflação, né? Será que não foi demais, que já não tem estímulo demais no mercado, que os bancos centrais perderam um pouco a mão, e a gente começa numa discussão aí em fevereiro para abril, né? De fevereiro até agora, que essa discussão pegou um pouco mais de força, e alguns ativos, né, como o setor aí, por exemplo, de tecnologia, acabou sofrendo bastante com essa alta dos títulos. Joca, acho que eu e o Joca a gente até discutiu bastante, né, Joca, um pouquinho disso, do quanto que o mercado reage a essa alta do título do Tesouro Americano, e o quanto disso pode ser até visto com bons olhos, né? Não, você ter uma variação desse rendimento para cima é mais do que natural, uma vez que a economia está acelerando. Mas o que preocupa é a velocidade, né, Joca, que a gente estava comentando aí recentemente. Perfeito. Acho que a grande mensagem é que tanto os tesouros no mundo, né, de maneira não tão organizada, mas sempre para o mesmo lado, né, e os bancos centrais estimulativos, né, como você bem colocou, Hugo, sempre comentando, né, poxa, prefiro errar para mais do que para menos, né? Ninguém sabe de fato quanto que era necessário, né? Ninguém sabe. Aqui a gente colocou alguns números, né, para dar um pouco dessa ideia, né? Poxa, quanto foi gasto no passado? 25 trilhões de dólares. Isso é muito, isso é pouco. Quando a gente olha o número absoluto, parece muita coisa, né? Mas quando a gente olha o relativo, a mensagem fica mais clara, né? Como colocou um terço do PIB global. Um outro número interessante, o que, poxa, a Bia comentou semana passada, né? Poxa, já nesse início de ano, que começou forte, continuando com os estímulos, você comentou, pô, os Estados Unidos aprovou 2 tri, né, de dólares, 1,9, né? Pô, isso é muito, isso é pouco. O PIB brasileiro é um tri de dólar, né? Então foram 2 Brasis aqui. Então, de fato, é muita coisa, né? Essa reação do mercado de juros, né? Basicamente é o mercado tentando antecipar a inflação, né? Como você bem colocou. E aí, pô, o juro subir, na verdade, se é em função da expectativa de inflação, seria até bom, né? Mas é o que você falou, né? Se vier rápido demais, pode machucar as bolsas, né? Porque a gente tem que lembrar que o preço-alvo dos analistas nada mais é do que pegar o Tesouro Americano de 10 anos, um prêmio de risco, eu vou simplificar aqui, tá, Bia? Me corrige aí se eu falar muita abobrinha. Eu coloco um prêmio de risco nesses juros aqui, os juros do Brasil, né? Esses 3 componentes, basicamente, você vai usar para descontar o fluxo de caixa da empresa e você chega num preço-alvo. Então, se você tem os juros corrigindo muito rápido, né? E aconteceu. Quando você olha o número absoluto aqui, 1,65, 1,70, você fala, poxa, mas isso é muito baixo, né? 1,70% ao ano de rendimento do Tesouro de 10 anos. Exato. Só que se a gente lembrar, em agosto do ano passado, esse número era meio, né? Então, de fato, a inclinação, a velocidade disso é o que preocupa, né? O Rodolfo fez um comentário muito interessante aqui no chat, comparando, né, esse medo dos juros muito baixo e qual que é a consequência disso, né, que seria uma inflação muito alta, e aí você teria que subir os juros muito rápido, né, é um pouco desse medo que a gente está falando, né, então só retomando um pouco de tudo que vocês falaram, a gente está falando de injeção de estímulo fiscal e monetário, ou seja, né, tanto o governo entregando dinheiro direto para as pessoas, como os Estados Unidos fez, né, os Estados Unidos mandou cheque para a casa dos americanos, ou como a gente fez, né, com auxílio emergencial, isso é um estímulo fiscal, quanto estímulo monetário, né, você manter os juros muito baixo por mais tempo, deixando com que a economia fique irrigada, né, isso gera
crescimento, obviamente, os 25 tri do ano passado, né, que é o que o gráfico ali primeiro mostra, ele tinha um contexto. A gente estava vivendo uma pandemia mundial, uma recessão de proporções gigantescas, então, obviamente, precisava de uma resposta, né? E aí vem essa provocação do Joca, o quanto que é muito, quanto que é pouco. Muito difícil dizer, né? Fato é que os Estados Unidos, e ainda mais auxiliado por uma eleição democrata, né, que é um partido que tem mais essa característica de continuar estimulando a economia. Então, mesmo depois de tudo que foi colocado no ano passado, o que a gente viu esse ano foi o governo americano, de novo, mais 1,9 tri, que o Hugo comentou, e mais os 2,25 tri, aí esses últimos já num plano mais de longo prazo, né, de infraestrutura, de 10 anos. E aí o Rodolfo faz uma pergunta muito interessante, porque, querendo ou não, esse tema dos juros muito baixo, quão arriscado é isso, é um tema que nos persegue há muitos e muitos anos, né? Eu acho que há décadas, né? Desde 2008, na verdade, que a gente viveu uma recessão muito grande, o governo americano e o governo europeu começou com esses estímulos, né, que ficou conhecido como QE, ou Quantitative Easing, que é um jeito difícil de falar, colocar dinheiro na economia, né? E ele muito bem comenta aqui que, na verdade, esse medo da inflação nunca se materializou. Eu acho, Rodolfo, que esse é um debate muito, muito grande há muitos anos. A gente não viu a inflação se materializando por uma série de coisas, inclusive seculares, né, mudanças estruturais. Acho que a mais importante delas é a tecnologia, né? A tecnologia trouxe uma eficiência para o nosso mercado, não para o nosso mercado, né? Para o mercado de trabalho. Então, uma das grandes coisas que sempre trouxe inflação foi, por exemplo, a pressão do mercado de trabalho, né? As pessoas começam a ter que ganhar mais. Só que quando você tem muita evolução na tecnologia, as pessoas não podem ganhar mais, porque elas estão sendo o tempo todo substituídas por processos automatizados, né? Então, acho que o mercado, essa é a pergunta de $1 milhão, com certeza. O mercado tem muito essa dúvida do que vai acontecer. E fato é, né, assim, acho que vale dizer que, assim, esse gráfico que mostra os 10 anos, aí, Joca, se eu puder apontar para o pessoal, ele sai de um nível super baixo, né, para um nível que ainda é baixo, né, 1,70, pô, a gente está falando de você ganhar 1,70 em 10 anos, né, 10 anos é um prazo super, super longo, deveria ter prêmio de risco, né, então, o 1,70 não preocupa, é um nível razoável. Agora, o que preocupa é a velocidade, né? Se for muito rápido, você muda todo esse jogo, que era o que o Joca estava comentando, do custo de oportunidade, né? Dado que essa é a taxa de juros, teoricamente, livre de risco. Então, se a taxa de juros livre de risco sobe muito rápido, isso deveria levar a um rebalanceamento dos portfólios, né? Porque você precisa tomar menos risco. E aí sofre muito tecnologia, como também o Joca já falou, e muito porque o valor dessas empresas de tecnologia está muito no longo prazo, né? Quando você traz a valor presente, ela é muito sensível, porque o período é muito longo, e também mercados emergentes, né? Que são sensíveis a esse tipo de movimento. Então, isso é um pouco preocupante, a velocidade, né? Então, se os juros, acho que para a gente tentar mudar aqui para o próximo slide, acho que a mensagem talvez seja, se o juros americano, que essa referência é muito, muito importante, continuar subindo, mas continuar subindo devagar, e pelo bom motivo que é o crescimento global, tá tudo bem para a gente. E tá tudo bem ainda no sentido de qual que é o tema por trás, e aí talvez vocês me complementam antes da gente mudar, mas qual que é o tema por trás, né? Mais estímulo, mais crescimento, mais inflação, ou seja, reflação. E aí, aonde você deve investir num cenário de que a inflação está subindo, que você está tendo uma reflação? Ativos reais. O que são ativos reais? Imóveis, é um ativo real. Bolsa, ativo real. Por quê? Porque são empresas, né? Você está participando de empresas. Commodity, ativo real. E aí a nossa bolsa tem muita ligação com isso, né? É uma bolsa muito pesada em commodity, muito pesada em bancos, que também se beneficia desse movimento. E aí a gente surfou um pouco disso, né? A gente vai falar um pouco disso para frente. Ô, Bia, se eu puder complementar, eu acho uma comparação muito boa que o Rodolfo fez. E assim, existem algumas diferenças, né? Eu acho que, assim,
Diferenças na forma como o pacote foi feito. Eu acho que a velocidade com que o pacote foi feito assustou, né? Então a gente tem aí muito dinheiro que a gente não sabe o efeito ainda que vai ter. É muita dúvida com relação ao efeito que esse dinheiro que foi injetado e o que vai vir a ser injetado, né? Isso para pior nessa pandemia do que no subprime lá atrás. E acho que um ponto positivo é a própria economia, né? A gente, naquela crise, você teve assim, uma destruição de valor fenomenal no mercado e com títulos que não estavam sendo pagos direto nos bancos, nas resseguradoras. Então, a economia foi uma crise da economia, né? Então, você precisava de tempo e estímulo de uma forma que a economia começasse a rodar aos poucos, voltando à normalidade. Nessa pandemia, eu acho que foi um pouquinho diferente. É um choque, ela desliga, depois liga de novo e já liga a todo vapor, né? Então, esses questionamentos de que ela está ligando a todo vapor e o que tem de vapor ainda adicional para vir dos estímulos que já foram feitos é a grande questão. Mas, assim, olhando o panorama geral, macro, que o mercado está um pouco assustado, mas as bolsas estão nas máximas históricas. Então, acho que a inferência que os principais economistas do mundo estão fazendo é: você tem um hiato de produção e consumo muito grande ainda nas economias, então você pode ainda acelerar essa economia porque as empresas estão com capacidade ociosa. Esse é um ponto que segura um pouco essa inflação. E um outro ponto, olhando para a precificação de ativos, né? O Joca comentou que se o juro sobe, o de 10 anos, ele é usado para descontar do valor da empresa, né? Quando você vai fazer o valuation, se esse juro sobe, o valor vai ser descontado. Mas o que os analistas colocam na conta é que essa aceleração de economia, ele pode fazer com que a empresa perca nesse valor descontado nos juros, mas que ela ganhe muito em fluxo de caixa. Então, se o caixa sobe mais do que o desconto dos juros, eu ainda continuo tendo um cenário positivo, e é por isso que a gente coloca que a velocidade com que esses juros crescer, se ele for menor do que a geração de caixa, a expectativa de geração de caixa, a gente vai mostrar um pouquinho isso para o Brasil, a gente vê com um cenário positivo ainda o cenário atual, tá? Então, deve continuar a gente ver ainda bolsas em máximas históricas, mesmo com essa preocupação e juros subindo, né? Porque tem muita gente preocupada já em sair de bolsa porque os juros começou a subir. Mas eu acho que o cenário ainda não é esse, né? Olhando o panorama global, acho que o cenário ainda não é esse. Boa. Joca, a vacinação, você é o... Joca é o nosso Mandetta do time. Com vida mais longa do que o Mandetta, né? Que esse aqui não durou no cargo. Bom, acho que a grande mensagem no finalzinho do ano passado, né, em novembro, final de outubro, início de novembro, surgiram ali os primeiros nomes confirmados de vacina e teve resultados das eleições dos Estados Unidos. Então, você teve uma grande redução da percepção de risco, né? Basta menos incerteza, a percepção de risco melhora, né? E aí, de lá para cá, o que mudou, né? Então, passou a ser o quanto de estímulo, a dúvida do mercado, né? Quanto de estímulo ninguém sabe, né? Mas a gente sabe que foi forte, né? E agora, a pergunta é: em que momento, em que velocidade eu consigo vacinar a ponto de atingir a normalidade, né? Essa é a grande dúvida, né? A velocidade da vacinação. Nos Estados Unidos, isso já está começando a mudar. Já está um pouco dado que eles estão vacinando muito rápido, né? Contra fatos, não argumentos, tá? No Brasil, para a gente ainda é dúvida, tá? Nesse contra fatos, não argumentos, a gente tem aqui os Estados Unidos aplicando, na média, 3 milhões de doses por dia. De novo, isso é muito, isso é pouco. Olha, nesse ritmo, os Estados Unidos vai atingir 75% da população vacinada em mais 3 a 4 meses, né? 75% da população vacinada em 3 a 4 meses. Isso é muito forte, né? E se a gente considerar ainda os contaminados, né, que podem ser vacinados depois, né, então, de fato, o que o Biden prometeu, né, ele prometeu ali vários pronunciamentos, ele fez 3 basicamente, não oficiais, né, e ele promete, em início de julho agora, né, no início do verão, a gente vai ver o início da normalidade no país.
Quando a gente olha para o Brasil, bom, o Brasil ainda é destaque em número de mortes, né? Poxa, muito triste isso. Acho que todos nós sentimos na pele um pouco da dificuldade que o país vive, né? A alta taxa de ocupação das UTIs é outro número que preocupa muito. Um é um pouco consequência do outro, né? E aí, em ritmo de vacinação, né? De novo, a velocidade, a gente está melhorando, mas ainda aquém do que a gente poderia, né? Como assim? Poxa, aqui a gente está vacinando de 300 a 700 mil por dia. Nesses últimos dias a gente vacinou 700 mil por dia. Teve até 3 dias seguidos dessa semana que a gente atingiu 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas por dia é o que a gente precisa para chegar a esse 75% da população ainda no meio do segundo semestre, tá? Ou seja, até outubro, mais ou menos. Só que é difícil disso acontecer. Para nós, o problema é não ter a vacina. A gente tem estrutura para vacinar melhor que muitos países, inclusive alguns europeus, né? Países envolvidos, como a Alemanha, Itália, França. Por que a gente tem uma estrutura de vacinação melhor? Poxa, eu não vou muito longe. Há 2, 3 anos atrás, a gente estava em surto de febre amarela, a gente estava em surto de H1N1, né? A gente, como país tropical, já viveu outras épocas aí de tentar erradicar outras doenças através de vacina, né? Então, a gente tem estrutura para isso, basta ter a vacina, né? E aqui até acho que vale complementar, Joca, assim, fato é que a vacinação está sendo desafiadora para muitos países, né? A própria Europa, assim, batendo cabeça com o Reino Unido, né? Assim, com exceção de um ou outro país, Israel, notadamente, Chile, mas com exceção de um ou outro país, assim, a vacinação tem sido desafiadora para muitos países, né? Inclusive, de novo, Europa, Canadá. Então, acho que não é um privilégio nosso. Fato é que o nosso lockdown, talvez pelas nossas características, a dificuldade, foi feito de maneira errada, e a consequência é que, independente de outros países também estarem tendo desafio na vacinação, a gente é o destaque negativo, com certeza, infelizmente, né, na questão das mortes, inclusive na severidade da segunda onda e, por consequência, no impacto que isso pode ter na nossa economia e tudo mais. Mas só para voltar no seu ponto, né, acho que, assim, fato é que a gente acelerou a vacinação, isso é um fato. Fato é que a gente pode acelerar mais, vai depender de quantas vacinas a gente tiver, né? E aí, se a gente tiver capacidade de vacinar 1 milhão, 1 milhão e meio, né? Quiçá 2 milhões, se tiver vacina, aí sim a gente vai para um cenário que é esse gráfico aí, né, Joca, da população adulta tá vacinada até, sei lá, entre agosto, no segundo semestre, né, entre agosto e dezembro. Quanto mais vacina a gente tiver, acho que vale explicar, essa linha de agosto aí é a linha que seria se a gente não tivesse nenhuma restrição de vacinas, né? Então, se a gente não tivesse restrição alguma de doses, a gente teria a população adulta vacinada até o dia 20 de agosto. Provavelmente não é isso que vai acontecer, né? Provavelmente essa outra linha é se a gente vacinar pelo menos 1 milhão de pessoas a partir do dia 15. Então, muito provavelmente é isso que vai acontecer, né, Joca? Mas o copo meio cheio né? Conforme você avança o grupo de risco e a população adulta, obviamente o segundo semestre deveria ser um segundo semestre melhor, né? Eu imagino, se eu puder complementar esse último, eu imagino que o primeiro gráfico é muito otimista, mas a segunda linha, ela tende a dar uma flexionada para cima, talvez, né? No segundo semestre, a gente deve receber mais insumo, deve ser mais fácil conseguir acordos com um espaço de entrega menor, e a gente pode ver um cenário melhor do que esse, né? Seria um meio termo aí. E até o próprio sucesso dos Estados Unidos, né, Hugo? A gente sabe que os Estados Unidos já estão vacinando qualquer pessoa que entre lá.
Então, assim, em algum momento, né, e aí a gente vou retomando aqui o que o Joca falou, o Biden quer ter o feriado dia 4 de julho, que é um feriado importante para eles, né, o feriado da independência americana, marca o início do verão, ele quer ter um feriado normal. Então, sobrando vacina nos Estados Unidos, inclusive é uma oportunidade dos Estados Unidos fazer bem política externa, né, pode ser um asset ali para um ativo ali para o Biden, inclusive. Não sei se a gente tem o melhor negociador na outra ponta, mas, enfim, se sobrar, deve chegar a vacina aqui. E os caras não estão entregando nada, né? Tá tendo tudo 100% para vacinação local, né? E esse bolo todo começa a ser distribuído para o mundo, acho que pode vir coisa boa aí. Perfeito. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Acho que faltou só comentar um pouquinho, Joca, do gráfico aí de internações, né? Que eu acho que essa semana a gente teve uma leve melhora nos ativos locais, muito porque aquela preocupação com inflação foi um pouco aliviada com as falas do Powell, né? Então, o Powell falou um pouquinho mais ameno ali, um discurso bem dovish, acalmando o mercado. O presidente do Fed, né? Então, o presidente do Banco Central americano, basicamente, né? Quem decide ali, junto com os membros do comitê, a política monetária, né? O principal membro, ele deu um comunicado bem tranquilo com relação à elevação de juros, né? Falando que a economia ela pode situar aí na inflação do jeito que está, ela tem ainda condições de acelerar sem prejudicar a inflação, né? Ele citou a quantidade de desempregados, citou os números passados, né, onde a economia estava bem mais pujante, né, nesses indicadores. Isso favoreceu essa discussão de inflação, né, deu uma aliviada, a Treasury ficou parada alguns dias, né, não chegou a ceder muito, mas cedeu um pouquinho, o outro dado positivo é essa parte aí de internações, né, novas internações aí, novas hospitalizações numa média de 7 dias, ela deu uma caída muito importante, voltou próximo da média, e isso deu um alento também para os ativos locais, empresas que estão aí sofrendo por conta do lockdown, né, principalmente no setor de educação, a gente tem aí grandes nomes, acabaram subindo aí nos últimos 30 dias ao redor de 15%, mais de 10%, né, diversas altas na Bolsa aí nos últimos 30 dias de 2 dígitos. Isso é um pouquinho do mercado olhando sempre para frente, tá, pessoal? Acho que um jeito bom de olhar o mercado é a fotografia atual não vai dizer como é que vão movimentar os ativos, né? Sempre olhando para frente. Então, se você tem as médias virando para baixo, mesmo com um recorde de mortos, mas eu estou vendo que tem menos internação, eu já começo a antecipar alguma compra nesse sentido num play de abertura, né? Acho que esse gráfico ele pode explicar um pouquinho desse otimismo que apareceu com os ativos locais. Exato. É o gráfico de, eu não sei se a gente comentou, né? Mas é o gráfico de internações em UTI, tá? Cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então, obviamente, saiu completamente do controle, né? A cidade e o estado fizeram lockdown e aí tem melhora, né? Então, olhando para frente, talvez, muito provavelmente, a gente tenha passado o pior momento já. E isso é São Paulo, né? Então isso já explica também que a gente já inicia essa semana São Paulo indo para uma fase vermelha, né? Não é mais aquela fase a pior, né? Que seria acima da vermelha. É uma fase vermelha com um pouquinho mais de restrições. Então a tendência é que a gente tenha algumas notícias positivas aí no sentido de liberação aí da economia, né? Então isso também alguns players de mercado já vão se posicionando esperando essas boas notícias. É um dado rápido aqui, importante, né, pessoal? Um hospital ele nunca opera com 50% ou 0% da sua capacidade de UTI, né? Ele opera ali acima de 70%, 75%, né? Boa parte dos estados está muito próximo do 100%, o que também não é saudável, tá? Mas é o que o Hugo falou, né? O mercado vai tentar antecipar essa melhora em termos de ocupação dos leitos de UTI, né? Eu não tenho esse dado exato, mas se eu não me engano, Joca, acho que era entre 60% e 70%, eu acho que nem chegava a 70% o pico que a gente tinha nos piores momentos, né, de internações. Então, o dado, quando ele sai acima de 70%, já é preocupante. 80%, 90% é caos, né? É quase colapso do sistema. Boa.
Vamos lá, falar um pouquinho aí da parte fiscal. Então, pessoal, a gente comentou ali no primeiro gráfico um pouco da situação fiscal do mundo, né, dos estímulos que vinham sendo colocados no mundo, e agora a gente traz um pouquinho dessas consequências para o Brasil, né? A gente viu lá que o Brasil tinha colocado 8,6% do PIB lá o ano passado, 2020, esse ano a gente tem mais alguns pacotes, fora as emendas, enfim, a gente vai entrar em período de eleição, também a gente vai comentar isso. Mas o que está por trás dessa preocupação toda, né? Qual que é o resultado prático dessas injeções de recursos? E aí a gente traz esse gráfico do fiscal, né? O elefante que nunca sai da sala, ou seja, a gente está discutindo isso desde 2015, era o motivo lá, que até antes, né? Mas assim, um dos motivos para aquela queda toda da Bolsa de 2015, 14, era a destruição de valor, né, do PIB, e ao mesmo tempo o aumento da dívida, né, dessa dívida com relação à PIB, que está batendo aí, já passamos aí de 80%, né, a gente já tá aí um pouco para cima. A gente tem uma projeção para frente, onde a gente vê essa dívida se estabilizando aí em 95% e caindo para uns 90% do PIB, já somado esses pacotes fiscais que a gente tem para injetar com relação à Covid esse ano, né? Então, assim, esse dado por si só, ele não é preocupante o número não é o que faz, putz, bateu 100 do PIB, não bateu, esse número ele não é tão relevante, o que é relevante é a trajetória, né? Então, assim, se esse gráfico de projeção ele tiver confirmado, a preocupação do mercado ela já está na conta. Por quê? Porque você tem uma dívida PIB indo lá para próximo de 100, é preocupante, mas se eu tenho uma estabilização dessa trajetória de dívida, a situação normal segue o jogo, a gente segue mais endividado, mais fragilizado. Se o juro subir, é uma preocupação adicional, mas a questão aqui é que no nível que está, já está na conta, você só tem que olhar para frente se essa curva vai inflexionar para baixo, né, João? Se você tiver alguma coisa para complementar, acho que é um pouco disso aí que esse gráfico traz para a gente. E aí, do outro lado, acho que, assim, enfim, esse tipo de preocupação, né, essa projeção aqui, quando ela começa a sair do controle, o principal impacto que a gente tem é o que seria, né, aquela Treasury dos Estados Unidos subindo, o que seria para o Brasil é o nosso DI, né? Então, o nosso DI de longo prazo, ele começa a subir, a ficar num patamar muito elevado, e de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, quando esse CDI sobe ali, se a gente olhar o longo prazo, 2027, 2029, ele já tá em torno de 9%, né? Se você pegar aí a média dos dois, está em torno de 9%. Se você pegar o FRA, que seria o intermediário entre um ano e outro, né? Quando a gente estiver em 27 até 29, quanto que vai ser essa média? Já está muito para cima de 2 dígitos. Então, assim, isso é só inflação? Não. Né? Essa taxa de juros aqui no Brasil, quando ela sobe, não é só a preocupação com inflação, é também essa preocupação com o fiscal. Tá? Então, isso tem impactado fortemente na Bolsa nessas semanas. Acredito que o desempenho dos ativos locais teria sido muito melhor essa semana, não fosse a dificuldade de resolver a questão do orçamento. E essa dificuldade de resolver a questão do orçamento tem impactado essa curva de juros longa e tem segurado os ativos locais que já estão prejudicados aí por conta do fechamento da economia. Então, a gente tem 2 grandes temas aí rodando, 3 grandes temas, que seria o Covid, né, o próprio Covid, e o que vai ser feito, né, a eleição, nesse gráfico aqui, né, a eleição já começando a aparecer de alguma forma, e a questão fiscal que nunca sai da sala, que continua preocupando e preocupa agora muito mais porque o orçamento que foi proposto ali pelo Congresso é um orçamento inviável, né? Diversos especialistas e até da equipe econômica têm sugerido para que o Bolsonaro não aceite da forma como foi colocado, porque isso pode até incorrer em crime de responsabilidade. E o que a gente está esperando aí, em parceria também com o nosso time de política, que faz esse acompanhamento muito de perto, é que tem esses vetos parciais, né? Existe uma possibilidade ainda de se vetar 100% desse orçamento, né? E o que é esse orçamento, né, pessoal? Até para quem não tem muito, não está acompanhando muito de perto, né? Isso basicamente é o que você tem no descrito ali para ser gasto no governo, né? Então você começa a desenhar tudo que o governo vai arrecadar e gastar, e aí você aprova esse orçamento, né? O que aconteceu basicamente foi que os congressistas, né, eles fizeram
eles desenharam um orçamento onde eles puxavam muito recurso para emendas parlamentares. E o que são essas emendas? São dinheiro para o cara ir lá, jogar lá no município, fazer uma obra, ou revitalizar uma escola, enfim, uma ponte, etc. Esses recursos eles foram colocados num montante que inviabiliza o orçamento, então precisa ser reajustado. E pega o Bolsonaro no momento em que ele está muito fragilizado politicamente por conta do Covid e todas as declarações, né, controversas que ele tem dado. Então, existe uma preocupação, se você pega o governo no momento em que ele está politicamente menos exposto, é mais fácil de resolver a questão. No momento atual, é um agravante muito sério para a governabilidade do Bolsonaro e também aí para a nossa questão fiscal. Então, a gente vai ver aí trocas de ministério que já estão, enfim, muita movimentação no governo, acho que tem relação com essa fragilidade e essas questões muito preocupantes aí no Brasil hoje, tá? E a gente tem que acompanhar de perto o desfecho desse orçamento, se for favorável aí, ele tira mais um ingrediente de certeza e deve jogar o patamar aí de ativos locais também para um nível um pouco mais elevado, né? Joca, acho que você acompanhou também bem aí, se quiser trazer um pouquinho de comentário desses dois gráficos embaixo. Claro, não, acho que, perfeito, Hugo, acho que até complementando aqui, é sempre muito negativo, né, quando você tem o endividamento acelerando muito rápido, né, para qualquer país. É claro que para os Estados Unidos, até tentando responder um pouco da sua pergunta, Marcelo, o dólar é a moeda forte do mundo, né? Então, para cada 1 ponto percentual de dívida PIB nos Estados Unidos, não é a mesma coisa para a gente, né? Nossa moeda ela sofre muito mais, exatamente porque a gente é visto como um ativo de risco no contexto global, né? E aí você até comenta, né, que, poxa, a inflação acima dos juros não seria uma maneira de diminuir a dívida. Na verdade, o próprio fiscal, né, nada mais é do que o governo gastando, né? O governo, na verdade, é quem mais gera inflação, né, em qualquer economia. Então, e quando o governo acelera muito rápido, a expectativa de inflação ela acelera mais rápido ainda, né? Então, já não é nem fato, né? É uma questão de expectativa. Então, o governo gastar muito rápido, né? Tem um impacto muito expressivo na inflação, tá? Então, na verdade, um gera o outro, tá? Um é reflexo do outro, tá? Acho que é um pouco disso. Na verdade, o que o Paul tem comentado é que ele prefere errar para mais nesse sentido, em termos de inflação, e só começar a tirar de cena os estímulos quando ele vê o emprego melhorando, tá? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um pouco disso, tá? Para nós não é muito diferente, né? Só que a gente não consegue fazer na mesma intensidade, porque a gente é visto como um ativo de risco no contexto global, né? A gente vai até comentar mais para frente, mas quando a gente gasta mais, o governo gasta mais, a nossa moeda pode sair dos trilhos. E a gente viu acontecendo um pouco disso na virada do ano, né? Se a gente lembrar que na virada do ano o real estava 5,20 e ele bateu 5,80 no começo de março, né? Agora 5,70, enfim. Realmente é uma depreciação muito rápida. A moeda, né, o câmbio dólar-real, é uma boa métrica para entender a situação macro do país, né? E, sobretudo, esse movimento foi muito forte. Uma outra maneira de enxergar sem ser o câmbio, né, é olhando para a bolsa, né? Poxa, não é só a expectativa de resultado das empresas ou então é uma questão de crescimento do país que o Ibov aprecia ou deprecia, né? Aqui no Brasil, como qualquer lugar no mundo, mas de maneira mais intensa, né? Qualquer movimento político tem um impacto muito grande, né? E aí, poxa, o mercado reage muito com base na expectativa que o Hugo tanto colocou, né? Perfeito. O mercado sempre tenta prever ali os próximos meses, né? Também não dá para prever muita coisa, né? Para frente de 6 meses. Mas no Brasil a coisa é tão instável nesse cenário macro / política que o tamanho dessas variações na bolsa pura e simplesmente por questões macro / política, tem sido muito forte, né? Tem lembrado até outros períodos. Que períodos? Normalmente a gente vive isso em eleição, né? E a mensagem aqui é exatamente essa, né?
acho que parece que diversos políticos e pessoas do governo federal parece que já anteciparam a campanha eleitoral, né? Parece que a coisa começou mais cedo, né? Só em outubro do ano que vem, mas, poxa, um ano antes do ano eleitoral sempre tem alguma dor de barriga ali, só que parece que a coisa começou muito antes, né? Então a gente teve 2 grandes eventos aqui, que é o que está aqui no slide, tá? Esse aqui eu vou chamar de Lira's Day, né? O Lira's Day basicamente foi o Ibov oscilando do 111 para o 107 e voltando para o 111. Eu lembro muito bem que nesse dia o Ibov estava subindo um pouquinho, ele chegou a cair 3,65, né, e fechou caindo 0,32. Então, de fato, né, isso aqui precisa ter estômago, né? E qual que foi o evento, né? Começou a sair na mídia que o governo estava dando uma pressionada para retirar o Bolsa Família do teto de gastos. Graças a Deus, o Lira não foi para frente com isso. Até um ponto legal aqui é que o Megali, nosso economista-chefe, ele comentou na época, né? Poxa, se isso aconteceu, o céu é o limite. Isso aqui é tão simples quanto chega no final do mês, você pega o seu salário, você vai pagar suas contas e você fala, não, a conta de luz não faz parte do meu orçamento. A conta de luz eu vou pagar mais para frente, vou pagar com outra renda, não está dentro do orçamento. Se você faz isso com a conta de luz, daqui a pouco você faz com a escola dos filhos, etc. e tal, né? Então, de fato, a sensação de instabilidade das instituições é muito grande, né? É muito grande. É a sensação de você estar jogando bola e as regras começam a mudar no meio do jogo, né? No dia 8/3, aqui, comecinho de março, a gente teve outro evento ligado ao Faquin, né? Acho que todo mundo sabe, e sem juízo de valor, o fato é, o Ibov variou do 115 para o 110. Isso aqui não é um movimento normal, tá? E a gente acompanhou aqui, a gente fica com o focinho na tela aqui, a gente acompanhou, foi exatamente no mesmo minuto que começou a sair as notícias, e aí vem uma atrás da outra falando a mesma coisa, e a gente viu essa reação, né? Eu acho que de lá para cá, isso parou um pouco, tá? Então, do começo de março para agora, a gente está até um pouco gato escaldado, né, Bia, Hugo? A gente está só aqui esperando acontecer alguma coisa. Não tem acontecido, né? Não tem vindo nada muito relevante, pelo menos não nessa magnitude, tá? De lá para cá. O Ibov até andou um pouquinho agora, essas últimas 2 semanas. E aí, se eu olhar o copo cheio, o copo meio vazio, que é exatamente o que o pessoal aqui de estratégia, de ações, que é o time de análise, o time de research da XP trouxe para a gente, é o seguinte, poxa, quando a gente estava no ano passado, a gente viu a expectativa dos analistas em relação ao lucro das empresas cair muito, né? Essa expectativa, né? Essa estimativa, eu acho que vai crescer tanto, né? Foi revisada para baixo, mais de 40%. Né? No meio do ano passado para cá, a linha amarela, tá, pessoal? Essa expectativa de lucro para as empresas para esse ano subiu muito. Né? Então, de janeiro do ano passado, pré-pandemia para cá, a expectativa de lucro das empresas melhorou. Tá? Então, a gente está, comparando com antes da pandemia, a gente está achando que as empresas vão lucrar 30% a mais. Tá? Muito provavelmente, uma grande parte desse número são as empresas ligadas a commodities, né, que se beneficiaram desse cenário de reflação no mundo poxa, elas são empresas com a receita em dólar, e aí estou falando aqui desde Vale, Suzano, Klabin, os frigoríficos, né, que produzem em reais e vendem em dólar. Né? Então, você tem a moeda que depreciou muito nesse período, e você tem as commodities lá fora, né, sendo negociadas mais caro. Né? Então, isso é muito bom para o resultado dessas empresas. Né? Claro que outros setores também começaram aí na onda aqui. Tá? Acho que a grande leitura é essa. Tá?
E aí, até, Joca, aproveitando, né, antes da gente entrar nesse outro, respondendo aqui o Rodolfo, falando sobre a campanha de 22, né? Obviamente, é o que a gente tentou trazer aqui, né? Obviamente, o Brasil reage muito às questões políticas no curto prazo, né? Esses dois gráficos são um exemplo disso. Acho que a resposta objetiva parece cedo para falar de 22, apesar de os movimentos já terem começado, como o Joca falou. Vou me arriscar aqui dizer que eu acho que o base case, né, o cenário base de muita gente é a reeleição do Bolsonaro, né? Vai depender muito de como ele vai chegar até lá, mas acho que esse é o cenário base. E acho que o cenário base é um Bolsonaro relativamente de centro, né? Dado as movimentações que ele fez recentemente, a política obriga o pragmatismo, né, de certa forma. Ele não consegue governar sem fazer as alianças e sem de certa forma, cumprir certos ritos, né? Então, acho que esse é o cenário base, mas isso não impede que seja um ano volátil, assim como foi 2014, assim como foi 2018. Agora, a volatilidade, por outro lado, pode ser sim oportunidade, né? E aí, só para retomar o gráfico que o Joca mostrou, ali de cima do nosso time de análise de research, no final do dia, no longo prazo, as ações refletem o lucro das empresas e não a volatilidade de curto prazo política. É claro que eu acho que o segundo governo Dilma é um bom exemplo disso. A política é capaz, sim, de destruir valor do PIB e das empresas, né? Então é óbvio que se muda estruturalmente, isso impacta muito. Mas se você imaginar que o cenário base é o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, mesmo Lula, quiçá o Lula, né, que seja uma pessoa relativamente de centro, o que a gente tem que olhar é o lucro das empresas, né? E aproveitar as oportunidades de curto prazo para se posicionar nelas. Então, esse gráfico, claro, o lucro das empresas caiu muito, né? Esse gráfico é o lucro de próximos 12 meses, a linha amarela. Então, ela caiu muito dada a pandemia e agora a recuperação é forte, né? Claro que se a segunda onda se estende, isso gera ao lucro a não reagir tão rápido, e aí a ação performa mal, como a gente viu, por exemplo, no setor de educação, várias coisas nesse sentido, mas é oportunidade, né? E o que a gente acha é que o cenário base político, apesar de volátil, ele não parece tirar o fundamento de longo prazo do país, de que o lucro das empresas vão continuar crescendo, de que a gente tem tudo para surfar uma onda de muita liquidez, de gente buscando ativo real e tudo mais, né? E acho que aí já vale entrar no nosso próximo gráfico, que a gente discute um pouco disso tudo, né? O Bia, se eu puder até complementar, o Rodolfo, essa questão a gente viu assim, não surtiu grandes efeitos, essa CPI do Covid, né, que é a segunda parte da pergunta, não surtiu grandes efeitos na Bolsa. Acho que assim, é um ingrediente que vai trazer mais volatilidade, né, principalmente na parte política, vai pressionar o governo a tomar algumas medidas. O governo vai se defender atacando os estados, estendendo essa CPI para os estados, e a coisa vai ficar mais tensa do que já está lá dentro do Congresso. De efeitos práticos para agora, é um maior tumulto no Congresso, por enquanto, e o governo vai ficar tentando postergar, né, a instalação dessa CPI, e as declarações que foram dadas pelo próprio Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, reforçam que isso veio num momento ruim, né? Acho que tem grande parte ali do Senado, etc. Eu acho que vai talvez ir nessa linha de ir estendendo um pouco o negócio para frente e jogar essa discussão mais para 2022 mesmo. Então, se a gente olhar para curto prazo, não vai fazer muito preço agora, mas eu acho que à medida que esse negócio for voltando no meio do ano para o final, pode fazer preço, porque a gente vai estar brigando ali pelo cenário eleitoral, né? E como a Bia falou, o cenário base de muita gente do mercado financeiro pode ser Bolsonaro, né? Não querendo que vá ser ou não, né? Não é a questão essa, só ter como, para você precificar ativo, etc., considerar que é o Bolsonaro. Vai trazer bastante volatilidade lá no fim do ano, talvez, essa questão. Mas para agora o mercado deu uma certa descartada aí nessa notícia ruim, né? Não fez muito preço na sexta-feira, o mercado operou normal, com muitos ativos locais aí performando bem ainda na sexta-feira.
E até complementando um pouco o que o Hugo falou, tá, pessoal? Acho que a gente vai até mostrar no próximo slide, né? Eu vou definir aqui o rally, né? Rally é basicamente uma janela. Então você pega lá o Ibov, né? Você pega qualquer ativo, você pega uma janela, né? Essa janela aqui, do 30/10 para cá, como eu disse, olhando do macro para o micro, do global para o Brasil, a gente vai ver que no 30/10, dia 3 de novembro, você teve o resultado das eleições dos Estados Unidos. Então, você teve uma redução de incerteza. Redução de incerteza, os ativos andam, né? Outro evento na época, você teve a confirmação dos nomes das vacinas que viriam para a rua. Então, esses dois eventos, o índice do medo, né, o índice que mede a percepção de risco na Bolsa Americana, né, com base no mercado de derivativos, enfim, o VIX, ele saiu de 40, né, para 16 atualmente. Na época, 40 para 20 ali, tá? Ficou bastante tempo assim. Teve um evento técnico no comecinho desse ano, né? Um evento técnico, posso explicar mais detalhes, vou ficar de olho aqui, Bia, se vier no Q&A aí eu falo, né? Porque realmente foi um evento rápido, né? E depois você teve até uma piora dos casos, né? Poxa, a Itália e a França sofrendo, lutando, assim como nós, a Bia bem comentou lá atrás, né? E com a segunda onda, né? Os casos aumentando, então o VIX voltou a subir um pouco, mas agora já está abaixo dos 20. Abaixo dos 20, pessoal, desligou a luz amarela do farol, tá? Do semáforo. Né? Abaixo dos 20, a luz amarela está desligada. É claro que o VIX ele é um índice, é um retrovisor, né? Para você medir a percepção de risco. Ele é um retrovisor, então você está olhando para trás, só que você também não consegue ver muita coisa para trás. Você olha só os 5, 3, 4 carros para trás de você, tá? Então, nesse contexto de risco, como é que, ou seja, de percepção de risco reduzindo, né? O S&P andou quanto? Né? O S&P está andando 26%. E o Ibov, 25%. Os dois estão namorando há algum tempo. Ponto importante. Poxa, mas por que você está falando do VIX lá fora, está falando aqui do Brasil? A gente não tem. Né? A gente, como indústria de investimentos, tem muita coisa para melhorar. A gente ainda não tem um índice de vol suficiente para medir. Tá? Só que é bem ok a gente olhar o VIX. Porque se a gente pensar que o Ibov tem uma correlação muito alta com o S&P, né, com a Bolsa Americana, na casa de 0,7, né? Ou seja, para cada um ponto que anda lá fora, a gente anda 0,7. Então, de fato, muito. Depende da janela que você pega, mas estou aqui simplificando. Então, realmente é muito alta a correlação, né? Então, a gente inclusive olha isso dia após dia. Os dois estão namorando há um tempo, né? Estava subindo 20, 22, 21, 22, 26, 25, né? É isso. Bom, nesse rally, quando a gente olha para a foto, como o Hugo bem colocou há pouco, né? Quando a gente olha para a foto foi, a gente saiu dos 93 mil pontos do dia 30/10 até agora para os 117, né? Até os 118, mais ou menos, 117, né? A gente voltou um pouquinho, mas essa semana andou, né? Até o 116, esse rally foi muito concentrado nos nomes de empresas ligadas a commodities, né? Poxa, foi muito claro o rally de Vale, né? Quer dizer, não foi nada claro para quem lá atrás, né? Mas agora olhando para trás, poxa, Vale saiu de R$ 60 por ação para R$ 104 por ação, chegou a bater quase 109, né? Enfim, CSN, Gerdau, ou seja, mineração e siderurgia, papel e celulose e depois os frigoríficos, tá? Tem outros nomes que andaram. E um ponto que o Hugo traz muito bem, sempre que a gente conversa, é que, poxa, o Ibov, pessoal, ele é um índice que é muito concentrado em poucas histórias. São 82 histórias, né? Quando a gente olha para o S&P, são 500 histórias, né? Então, nem sempre o Ibov reflete o desempenho de bons nomes que não estão no índice, tá? De bons nomes que não estão no índice. E a gente vai entrar no detalhe. De fevereiro para cá, a gente teve aqueles eventos de política, a gente teve a indústria patinando e a gente teve a contaminação acelerando, a nova cepa e a velocidade da vacinação ruim. Consequentemente, a gente está desde fevereiro andando um pouco de lado, né? É como se a gente tivesse pisado no freio nesse rally, né?
e os Estados Unidos pisou no acelerador, tá? É basicamente isso que tá rolando, tá? Bom, andando de lado, mas com aquela volatilidade absurda, né, nos ativos, né, Joca? Que é exatamente o que você comentou. Assim, quando você olha para o índice está lá, 0,30 de queda, 0,30 de alta no dia. Mas você vai ver, tem papel do setor de educação caindo 7, mineração subindo 5. Então, assim, a volatilidade dentro da bolsa ela está enorme. E não, para quem olha hoje para o índice Bovespa e fala está 117 mil pontos, vou ficar fora, está fazendo uma análise completamente equivocada, porque a pontuação do Ibovespa já não reflete muita coisa, né? Esses papéis que o Joca comentou, Vale, principalmente, tem um peso no índice muito grande. Puxou muito forte o índice pelo peso, né? E os papéis boas histórias, como o Joca comenta, estão ainda com amargando quedas aí em um ano de 40%, 30%, e a gente já entrando num cenário de expectativa de lucro um pouco melhor para esse ano. perfeito. E aí, até continuando no que o Hugo falou, como é que os fundos se comportaram, né? Os FIAs. Tem muito fundo aqui no Brasil de ações, né? Mas eu diria que a gente acompanha os 85 principais, né? Esses 85 fundos principais, como que eles performaram? Eles performaram um pouco pior em novembro até fevereiro, tá? Por quê? Nenhum fundo consegue ter, como o Hugo colocou, o peso que a Vale tem no Ibov, né? A Vale tem 13% do Ibov é Vale, né? Se a gente colocar Vale, Petro e bancos juntos, dá uns 25% do índice. E foi exatamente o que ralhou, né? Bancos bem menos, mas até que andou um pouco também, né? Mas enfim, os FIAs não performaram tão bem em novembro, dezembro até fevereiro. Agora a coisa começou a andar, né? É claro que a gente viu as 2 últimas semanas os FIAs um pouco mais negociando menos, tá? A gente viu os FIAs negociando um pouco menos nas últimas 2 semanas, né? E agora a coisa voltou, né? Desculpa, nas 2 últimas semanas de março, os FIAs negociando menos, e nessas últimas 2 semanas voltaram a negociar mais, tá? Por quê? Poxa, nenhum gestor, se ele performou bem, que foram a minoria, não querem arriscar entregar o que eles performaram bem, né? No trimestre, o gestor pensa muito na cota, né? Poxa, quando chegar ali o final do mês, vão tirar minha foto, vão printar minha cota, né? Então, eu preciso tirar um pouco o pé em termos de compra e venda, né? Então, eles tiraram um pouco o pé no final de março, fechou o trimestre, eles voltaram a negociar, né? E aí a grande pergunta, né? O que esses gestores estão comprando, né? O que a pessoa física vai comprar, né? Poxa, a grande pergunta aqui é o que vai levar o Ibov do 118, 117 para o 135, 140, né? 1.000 pontos. O que não é um upside muito expressivo, né? E aí, o negócio que o Hugo fala muito, que a gente estava até falando na sexta, poxa, o Ibov está muito para trás em relação ao mundo inteiro, né? A gente só não está mais barato do que Turquia e Rússia, que são dois pares bem relevantes para nós, tá? E aí vou até passar aqui de slide, já vou falar um número aqui importante, mas por que você está comparando o Brasil em relação à Turquia? Não precisa olhar para todos esses dados, tá, pessoal? Olhem só para o cursor vermelho. O investidor estrangeiro, ele normalmente representa um pouco mais de 50% do volume na B3, né? Então, o investidor estrangeiro está abaixo da média. Então, o rally atual que a gente viveu, basicamente foi gringo comprando Petro, Vale e siderurgia, né? Papel e celulose. Foi isso, o rally foi isso. Estou tentando aqui simplificar, tá? E, poxa, de lá para cá, o gringo ele tirou o pé até o meio do ano, né? Tirou o recurso do Brasil, e aí no final do semestre passado para agora, esse começo de ano, ele voltou a acelerar. Porém, no último mês, né? Em março, ele tirou um pouquinho de dinheiro, né? E no trimestre ainda assim é positivo. Então, o gringo colocou na bolsa 17 bi, né? Mas, digamos, tirando o pé do acelerador, né? Então ele continuou comprando, mas comprando numa velocidade menos intensa, né?
esse é o retrato, né? Poxa, só que ele poderia acelerar isso aqui, não? Porque a gente está muito para trás. Quando a gente olha março, o Ibov performou bem, andou 6%, né? Quando a gente olha no ano, está caindo 1%, né? No trimestre, né? Melhor dizendo ali, próximo agora dessas 2 semanas, está caindo 1%. Só que quando a gente olha em dólar, né? Eu não acho muito coerente pegar a bolsa inteira e olhar em dólar, né? São só algumas empresas que têm a receita dolarizada, só que da ótica do investidor estrangeiro, ele tem o ativo dele, né, é em dólar, né? Então ele tem que olhar em dólar. Então ele olha em dólar e para ele é muito barato, né? Poxa, se a gente acha que o Ibov não está performando como poderia em reais, em dólar mais ainda, né? Então, realmente, o Brasil versus o mundo está muito barato, mesmo com todas essas questões macro dificultando. Tem muito papel na bolsa que tem valor, tem muito papel na bolsa que tem uma expectativa de lucro positiva, como a gente bem colocou aqui, e que, poxa, ainda está barato, né? Acho que é essa a grande mensagem. Até, Bia, se quiser complementar aqui, Hugo. Eu vi um comentário, Joca, até para a gente entrar nessa questão aí de papéis, né, de oportunidades na Bolsa, mesmo com ela a 117, eu vi um comentário sobre Mills, né, falando aí, foi um bom call. E acho que é um ótimo exemplo, assim, a Mills é que além de você ter uma projeção muito boa com relação a crescimento, infraestrutura, etc., o setor que ela está inserida, era uma empresa que estava vindo de reestruturação. Mas dadas as proporções, eu acho que tem muita empresa que vai fazer um catch-up aí nesses próximos meses, né, desses próximos 2, 3 trimestres, e com potencial, não digo de dobrar, mas com potencial muito forte de dar um rally assim bem parecido, né? A Mills, acho que a gente soltou compra ali em março, comecinho de março, de lá para cá a empresa dobrou de valor, né? O timing foi muito bom, não é fazendo merchan do timing em si, mas é usando esse exemplo para mostrar tamanha oportunidade que tem alguns nomes ligados à economia local. Esse acho que foi um caso aí em março que despontou bem, e a gente tem outros nomes aí que subiu 20%, 15%, acho que tem muito espaço ainda para andar. Perfeito. E aí, voltando aqui, só para fechar aqui a grande mensagem, né? Eu tentei colocar para vocês o seguinte, que de outubro para cá o gringo comprou, né? Comprou principalmente as empresas ligadas a commodities, e qual que será o próximo passo, né? A gente tem que lembrar que o gringo ele compra várias histórias que não são ligadas a commodities, né? O gringo conhece bem papéis como Lame, por exemplo. O gringo conhece até melhor que muito FIA aqui, viu? Até compartilhando com vocês. Quando a gente olha o Ibov versus o mundo, a gente vê que março foi positivo, mas no trimestre ainda um pouco negativo, né? No rally atual ainda segue positivo, né? Mas tem muito espaço, né? Acho que é essa a grande mensagem, né? Acho que o primeiro nome aqui, aliás, poxa, esses são só alguns nomes, tá, pessoal? E, poxa, desculpa aqui pela redundância para aqueles que já sabem, mas os especialistas, né, os assessores que estão aí com vocês todos os dias, poxa, tem na mão aí até mais número que eu, mas basicamente, Semin, Semin é CSN Mineração, né? Tá aí um nome que não está no Ibovespa e que tem um potencial interessante, tá? Poxa, é um play diferente, né? É um play de commodity, né? Ah, mas já não andou? Perfeito. A Vale andou, a CSN Mineração ainda não, né? Por que não? Poxa, a oferta foi recente, né? O rally da Vale, né? A Vale se beneficiando do minério, negociando a um preço muito alto, né? Dado a dinâmica muito positiva para o setor, né? Você tem uma oferta não acompanhando a demanda, né? Em uma proporção não muito positiva, mas positiva, né? Então você tem um déficit no mundo de 60 milhões de toneladas, né? É ok. Então a oferta não está acompanhando a demanda, tá? Nesse sentido, as empresas de mineração no mundo, assim como a Vale, se beneficiaram. A CSN também, só que até então não estava disponível na bolsa para a gente negociar. Agora está, né? Desde o começo de fevereiro. Tá? Isso aqui, então, basicamente CSN Mineração, Semin, é um play puro de minério. Né? China compra 58% do minério no mundo. Né? Então, se você comprar ações da Semin, você vai estar comprando uma empresa com
baixíssimo endividamento, muita geração de caixa, exposta a 85% da sua receita em dólar, né, com crescimento, né, ou seja, nesse contexto, tem um belo dividendo a ser pago, né. Olha, a gente não compra uma empresa só por causa do dividendo, né? A gente não compra uma empresa só por causa do dividendo, mas aqui ainda tem crescimento, né? De uma empresa que tem números muito grandes, né? E o dividendo disponível para pagar, né? E o dividendo disponível para pagar. Mas em que magnitude, né? Eu vou até acelerar um pouco aqui os slides, tá? 15%, pessoal. Eu não me lembro nos últimos anos ter visto nenhuma elétrica, nenhum outro papel, nenhum fundo imobiliário, né, pagando na casa de 2 dígitos, né, 2 dígitos altos. Tá? A gente até olhou uma sensibilidade da rua, né? A gente tem um dos melhores analistas da rua, né? Da rua que eu falo quando a gente olha para o JP Morgan, para o Credit Suisse, para o Morgan Stanley, né? BTG, Eleven, ótimas casas. Mas o fato é que a gente tem um belo analista de mineração e siderurgia que sabe realmente precificar aqui esse tipo de ativo, né? E, poxa, a gente tem na rua o pessoal falando entre 15% e 19% de dividendo, né? Então, se você comprar Semin agora a R$ 9,35 por ação, né? E você receber todo o dividendo que ela vai pagar esse ano, nos próximos trimestres, e você dividir esse dividendo por esse preço que você comprou agora, vai dar de 15% a 19%. Então, realmente, no limite, é assim, o minério vai corrigir um pouco, esse call já foi, tudo bem, no limite, compra e segura. Dividendo de 15%, 19% não é todo dia que a gente acha, né? Então, basicamente, do ponto de vista de qualidade, né? Então, pô, eu vou comprar porque tem qualidade o ativo, consequentemente, vai pagar muito dividendo. Só que a gente está falando de um ativo dessa magnitude que está barato. Então, está aí um segundo motivo para eu comprar, né? Que poxa, se a gente olhar a Semin versus a Vale, eu atualizei esse número aqui, a Vale está próximo de 4 vezes, tá? 3,7, 4 vezes. Até andou agora recentemente, porque anunciou que vai recomprar ações, né? Mas enfim, e a Semin ainda segue próximo de 3,5 vezes, né? Aí você fala, poxa, mas está certo, a Vale deveria negociar com prêmio, né? Ou seja, o múltiplo acima do da Semin. Contrário, né? Quem deve negociar com prêmio é a empresa que tem crescimento, né? Então, quem tem mais crescimento é que deve negociar a um múltiplo maior. Né? E aí vale uma explicação, né, Joca, para quem está nos ouvindo. O que é esse múltiplo, né, que o Joca está falando? A gente basicamente tem algumas formas de você analisar uma empresa, né? E normalmente o mercado olha para tentar ver, né, oportunidades combinando essas formas, tá? Mas uma forma é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, né? Então você tenta estimar a receita e custo, enfim, saber o quanto que essa empresa vai gerar de caixa daqui até a perpetuidade e traz isso a valor presente, né? Por isso que os juros importa tanto, para saber o quanto que vale o preço de uma ação, como a gente discutiu mais cedo. Para saber o quanto que essa empresa vale hoje. E aí você compara isso com quanto que ela de fato vale seguindo o seu preço de mercado, né? E uma outra forma, um pouco mais simplificada e um pouco mais de curto prazo, você olha as métricas que muitas vezes são múltiplos, e aí depende muito de qual setor, tá? Para você saber qual o múltiplo que se olha para aquele determinado setor. No setor de mineração, né, que é o setor de CSN Mineração e é o setor de Vale, o múltiplo que se olha é esse, que o Joca comentou, que é o EV/EBITDA. EV é em inglês Enterprise Value, então é o valor da empresa. Então você só soma o valor das ações mais o valor da dívida e divide para o EBITDA, né, que é uma métrica de uma proxy de geração de caixa. Então, a Vale negocia 3,7 vezes EV/EBITDA 2021, né, Joca? A gente está olhando aqui, né? E isso se compara com 3,4 vezes de Semin. Então, quando você olha, quanto maior esse número, mais prêmio, né? Porque maior o valor da empresa dividido pela geração de caixa dela.
Só que a Semin, como ela entrega crescimento, você está olhando para o EBITDA do próximo ano, de 2021. Como ela cresce mais do que Vale, ela deveria tradar a um múltiplo, né, negociar a um múltiplo mais alto do que Vale. Deveria ser 4 e alguma coisa, né? Então, é esse o ponto do valuation. E aí, se eu puder resumir, Joca, para a gente passar para os outros nomes, acho que aqui é um nome que a gente gosta muito, né? Uma empresa de muita qualidade, é a joia da coroa da CSN, não à toa eles fizeram o IPO, né? Ou seja, a CSN tinha a CSN Mineração dentro dela e ela tirou justamente para destravar valor, tamanha qualidade dessa empresa. E por que ela tem tanta qualidade? Porque no final do dia é uma mineradora, né? Uma empresa que explora minério de ferro. Então, os ativos que ela tem para explorar são de muita qualidade, né? Ou seja, minério de primeira realmente. Com uma capacidade de geração de caixa muito alto, se a empresa gera muito caixa, ela consegue distribuir dividendos para os seus acionistas e que vai crescer produção. Então a gente gosta muito dessa combinação, né? Minério de ferro muito ligado à China e ao crescimento da China, dado que a China é o principal consumidor dessa commodity, dolarizado, porque a receita da empresa é ligada a uma commodity que é negociada em dólar, com crescimento e uma capacidade de dividendo, né? Então, é uma empresa que a gente gosta bastante. Perfeito, Bia, obrigado. Acho que eu vou passar para o próximo nome. Eu estava acabando de digitar aqui, vou te responder, tá, Rodolfo? Fica tranquilo. Bom, Açaí, né? Pô, Açaí é um outro belo nome, né? E aí, poxa, primeiro, pessoal, supermercados, né, alimentos e bebidas de uma maneira geral, normalmente é um play mais defensivo, tá? Só que, poxa, tem muita história que é de setor defensivo, mas que tem muito crescimento, né? É o caso de Açaí, né? Açaí, né, melhor dizendo, né, vou falar da maneira correta, né, não pelo ticker, mas pelo nome da empresa, para começar do nível de execução, né? Então, é uma empresa que é de um setor defensivo, alimentos e bebidas, né? Tem muito crescimento por vir, a melhor execução do setor, né? Melhor execução do setor. E, poxa, muito barato, está muito barato, né? Então, se a gente olha, até usando aqui que a Bia acabou de comentar, né? Quando a gente olha Açaí negociando a 75 por ação, né? 77,50, e a gente olha Grupo Mateus a R$ 8,00, 7,80, não é comparável, né? A gente faz essa conta de múltiplo para conseguir comparar laranja com laranja, banana com banana, né? Então, eu vou converter o 77,50 por ação, que é o preço hoje de fechamento de sexta-feira do Açaí, né? Eu vou converter para o múltiplo, tá? O múltiplo que se olha nesse setor é preço-lucro. Então, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, tá? E vou olhar dos pares, vou fazer a mesma continha com os pares e vou olhar. Quando a gente olha para Carrefour, Carrefour tem menos margem, menos crescimento, uma execução ok, né? E negociando a 17,7, né? Versus Açaí a 16,2. Pecar, né? Poxa, Pecar andou muito recentemente, né? Exatamente alguns FIAs comprando, né? Um pouco do varejo, mas foi muitos FIAs comprando, né? Na expectativa de que Pecar vai entregar muito resultado, né? Enfim, basicamente isso, tá? Posso me estender, né? E a gente olha Grupo Mateus negociando a 19,5. A gente gosta também de Grupo Mateus, mas por esse preço a gente prefere Açaí, né? Quando a gente olha os pares lá fora, tanto aqui na América Latina, né, principalmente Colômbia, a gente vê que tem ali características parecidas no setor, né? E os Estados Unidos, a gente vê que já negocia na casa de 23, 25 vezes, então realmente está muito barato, um desconto de 30, 35%, tá? Resumindo o que ia sair para eu passar para o próximo, basicamente você vai estar comprando o atacarejo, né? Basicamente você vai estar comprando a melhor execução. Aliás, a gente fez um evento aqui com o Belmiro Gomes, né? Que é o CEO da empresa, tá há 20 anos em posição de diretoria e CEO, tem 40 anos de experiência no setor, né? Só no Açaí ele está há 10 anos como CEO da empresa, né? Poxa, foi uma bela oportunidade, assim. Aliás, foi uma das melhores entrevistas que eu já participei, né? Visivelmente você vê quem de fato
entende do negócio e quem não entende, né? O gado só engorda aos olhos do dono. E é exatamente esse é o caso do Belmiro, né? O Belmiro é a execução em pessoa, né? Não é aquele CEO gargantão, né, que promete muito. Não, ele vai ali com calma, muito bom, né? Se a gente olhar para sem o consenso, né? Se a gente pegar os analistas da rua, tá todo mundo falando que vale R$ 100. Só que é aquela história, né? Quanto tempo isso vai demorar? Bom, vamos fazer o seguinte. Pô, a que preço a Açaí deveria negociar para ser mais ou menos equivalente ao que está sendo negociado hoje, em termos de múltiplo, de novo, olhando o múltiplo, não o preço, porque aí fica comparável, né? Poxa, 17,8 vezes seria o comparável. Ou seja, o Açaí ainda teria um potencial para andar dos R$ 77,50 para os R$ 85. São um pouco menos de 10% de upside, né? É um upside ok, né? Só que, poxa, realmente eu estou aqui pensando só no preço, né? Eu estou olhando só o preço, tá? Realmente o preço, valuation é preço é o que se paga, valor é o que se obtém. O valor que você vai obter pagando esse preço é exposição à melhor execução, a exposição ao atacarejo. E aí, só para terminar, prometo, Bia, poxa, atacarejo, pessoal, a gente que está aqui em São Paulo, quem está em BH, quem está nas grandes metrópoles ali, às vezes tem a sensação de que as pessoas vão muito no mercado de bairro, né? Perfeito. Mas se a gente olhar o Sudeste aqui e tirar essas metrópoles, as pessoas vão muito no atacarejo, né? E não é só as pessoas, né? Os bares e restaurantes não compram no atacado, eles compram no atacarejo, que é o meio do caminho, tá? Bom, Lame, né? Poxa, Lame, poxa, mas esse nome, de novo, né? A gente gosta muito de Lame, né? Basicamente pelo preço versus execução, né? É um ponto importante. O gráfico que está aqui, ele é uma foto, né? De do preço da Lame, né? Antes do anúncio de fusão com a B2W, né? Poxa, a Lame, na época, estava negociando próximo de R$ 24, né? E aí, no meio de fevereiro, a gente teve o anúncio, né, de lojas americanas se fundindo com B2W, né, Submarino, né, e aí o mercado deu um baita benefício da dúvida. Isso aqui não foi só o varejo, isso aqui também foram os FIAs, né, foram os FIAs e o varejo, né, no baita benefício da dúvida, de praticamente um dia para o outro, a Lame saiu de R$ 24 por ação para R$ 29 por ação, tá? E depois voltou tudo. Ué, mas por que voltou tudo? Foi bem de meio de fevereiro para cá, onde o macro piorou e o play de retomada começou a sair de cena. Ah, mas esse aqui, Lame não seria um veículo naquela ideia de que as pessoas consomem mais online, etc. e tal? Lame é os dois, né? É o ecossistema, né? É as lojas físicas mais o melhor e-commerce em termos de sortimento, mix de produtos e uma das melhores execuções, né? Claro que Magalu é indiscutível, mas quando eu olho o agregado, né, não só a execução, mas quando eu olho o mix de produtos, quando eu olho o banco digital, quando eu olho a conectividade com as lojas, que é tudo que está escrito aqui, estou tentando resumir, realmente me parece a melhor alternativa, né? Quando eu olho o preço valuation, de novo, preço é o que se paga, valor é o que se obtém, esse é o valor que a gente vai obter. O melhor ecossistema, o melhor mix de produtos e exposição a um belo banco digital que realmente está crescendo numa velocidade muito forte, né? Bom, por que a gente acha que tá barato, né? Poxa, aliás, a gente tem uma das melhores analistas da rua também, que é a Daniela Eger, realmente cobre muito bem o setor de varejo, né? Bom, quando a gente olha aqui, 1,5 vezes o valor da empresa mais a dívida divididos pelas vendas, né? Isso é muito, isso é pouco. Se a gente olhar a Magalu, está negociando 3,9 vezes, né? Está bem acima. Quando a gente olha a Vevar, está negociando meio. Ué, mas não é uma barata, então por que eu vou comprar Lame e não Vevar, né? Poxa, Vevar, quando eu comparo Lame com Magalu, em alguns pontos a Magalu é melhor que a Lame. Agora, quando eu comparo a Lame com a Vevar, não só esses 3 pontos aqui, né, em termos de valor, de novo, valor que se obtém, preço que se paga, você vai estar pagando um preço mais barato, mas por um valor que na nossa concepção não é tão bom, né? Você tem mais valor pagando esse preço em Lame do que o inverso, tá? Basicamente é isso. Ah, mas até onde isso vai, né? Poxa, para ser equiparável a Magalu,
né? E aos pares, pô, aliás, tem Mercado Livre, né? Que não está aqui porque não está na nossa bolsa, mas negocia lá fora, e Mercado Livre tem exposição à América Latina como um todo, mas principalmente Brasil e Argentina. A gente vê que R$ 28 está negociando hoje quase 22, é algo que seria equivalente a um múltiplo mais em linha com os pares, tá? Acho que basicamente é isso. Aí, acho que falando um pouco de Aura e VVB11, Bia, Hugo, se vocês quiserem complementar aqui, acho que é um pouco daquele play de diversificação, né? Deixa eu até pegar um pouco aqui, o Hugo complementa para você terminar de responder o Rodolfo ali. Vou falar de Aura e aí, Hugo, você manda bala em VVB11. Aura é um papel que a gente gosta muito, é uma mineradora de ouro. A gente acompanhou muito de perto quando eles fizeram o lançamento da ação aqui no Brasil. É uma BDR, né? BDR, retomando, é um recibo. Então, é uma ação negociada em outro país em que se negocia o recibo aqui no Brasil. Então, esse é um veículo muito poderoso, que até muito pouco tempo atrás não estava disponível para o investidor em geral, só estava disponível para o investidor qualificado, acima de R$ 1 milhão. Com esse veículo, se abriu as portas de muitas centenas de empresas fora do Brasil, e acho que cada vez mais a gente precisa falar de diversificação, né? Existe um viés que é o viés do home bias em inglês, né? É o viés do centro ser o seu país. Esse é um viés que todo investidor tem, não é só o investidor brasileiro, mas obviamente a gente tem também. E é muito importante que a gente reconheça que ele exista, né? Que ele existe para a gente conseguir se proteger dele e começar a ter cada vez mais uma carteira diversificada. E aqui, até como provocação, né? Mas fala assim, mas vou ter dólar agora, que está nesse nível. Assim, pense na sua carteira de consumo. Se você, muitas vezes, primeiro, né, qualquer tipo de commodity, por exemplo, o petróleo, né? A gente está vendo o combustível subir dolarizado, né? Então, você tem dólar na sua cesta de consumo, você consome produtos importados, você às vezes viaja para fora do país, então você ter uma carteira também com alguma exposição a dólar, claro que você pode ir equilibrando isso, mas é preciso, né? E aí o dólar não precisa mais ser só aquele fundo de dólar, né? Ele pode ser uma ação, né, que esteja exposta a dólar, ou ele pode ser uma BDR. Então, a BDR é o retorno da ação, tá, do ativo negociado na sua bolsa de origem, mais o retorno do dólar. Você está exposto às duas coisas. É o caso das BDRs e é o caso dos ETFs que seguem fundos internacionais. Então, a Aura é uma mineradora de ouro, uma BDR, uma empresa listada no Canadá, que no ano passado abriu também o capital aqui, né? Levantou capital aqui e listou a BDR. A BDR, na verdade, até já era listada, se eu não estou enganada, mas enfim. O ponto é que é uma mineradora com ativos de muita qualidade, uma história de turnaround, uma empresa que ficou muito tempo arrumando a casa e agora arrumou, com crescimento, tem plano de dobrar a produção até 2024, um dividend yield, né, um retorno em dividendo super interessante, na casa dos 8%, com quase 25% da sua receita em cobre. O cobre é um minério também muito interessante de se ter na carteira, é muito visto como a commodity do futuro, porque é um condutor de energia, então tudo que é energia renovável acaba usando muito cobre, e até do ponto de vista sanitário, é um metal que transmite menos, né, que a bactéria fica menos, enfim. É um tema super novo, que eles também têm exposição aí de quase 25% da receita, com um valuation, né, versus o comparável, ou seja, um preço, né, negociando num nível interessante. Então, a gente brinca aqui que é o ouro com pimenta, né? Você está exposto a uma empresa de ouro, portanto, com receita também dolarizada, é uma BDR, né? Então ela tem exposição ao dólar, com exposição também a cobre, com crescimento e dividend yield. Então, pensando na construção de uma carteira diversificada, esse é um ativo de muita qualidade que faz muito sentido, né? Então, é por isso que a gente gosta de Aura. Boa, boa.
Acho que montar uma carteirinha boa aí, né? Bem diversificada. Acho que o único que falta falar aí é o IVVB11. Enfim, acho que muita gente já conhece, né? Mas ele é um índice que replica o S&P, né? Então, basicamente, você está comprando as 500 histórias, né? Usando o jargão do Joca aqui, a gente está comprando as 500 histórias lá do S&P, lembrando que ele é dolarizado, né? Então, basicamente, seria o mesmo que você fazer uma TED lá para fora e comprar o índice lá fora. Esse IVVB11 ele vai acompanhar o S&P dolarizado, né? Então, putz, se o S&P subir 1 e o dólar subir mais 1, você teve um retorno de 2, olhando do ponto de vista, às vezes, de que a economia americana está saindo na frente, deve continuar na frente do Brasil em termos de crescimento, não é maluco comprar S&P agora, é maluco quem não tem isso na carteira, dado que o mundo inteiro vai crescer, né, principalmente os Estados Unidos, com o tamanho que tem e as estimativas migrando aí de 5 para 6, é muita coisa, é muito crescimento para esse ano, e acho que ainda tem espaço para esse negócio andar mais, e do nosso lado aqui, dificilmente a gente vai ter uma queda muito forte de dólar estrutural consistente com esse cenário político, com eleições para frente, com fiscal muito forte. Eu acho que a gente pode ter uma melhora de bolsa, mas o dólar, ele melhora, se melhorar, vai ter dificuldade de a gente ver dólar de novo abaixo de 5. Então, acho que ainda faz sentido, tá? De novo, pessoal, a gente tenta colocar aqui coisas que visam assim, diversos temas, né? Se você quiser sair de Brasil, tem a S&P, você pode comprar uma CSN, você pode comprar uma Aura, e setores expostos ao mercado lá fora. E a gente também tem coisas interessantes aqui, no caso Lame, a gente não comentou, né, Bia? Tem Ezetec também. Joca, acho que se puder, para a gente finalizar essa parte de ações, falar um pouquinho de Zetec, eu acho que pode ser uma boa, né? A gente estava olhando essa semana, foi bem legal. Geográfico, setor de rede. Rodolfo, acho que só para eu responder aqui a do Rodolfo, acho que além de você ter uma diversificação setorial e até geográfica nesse sentido, a gente tem a questão lá das opções, né? Às vezes, ou fazer um short, vender um pouco de índice, né? Eu vejo muitos investidores e assessores, né, buscando putz, eu vou fazer um relativo aqui, eu vou comprar CSN, Lame, um basket aqui dessas empresas, e para defender um pouquinho, eu vou vender um pouco de BOVA11 aqui, quando eu achar que o negócio está um pouquinho estressado, tá? Acho que é um pouquinho disso aí, pode ser uma boa. Além das opções, a gente tem um time lá de estruturados que faz um negócio legal. Boa. Não, perfeito. Acho que Ezetec não está aqui na tela, né? Mas basicamente seria mais um play um pouco mais longo, né? Acho que Ezetec basicamente está aí dentro do grupo dos ativos reais, né? Que a Bia comentou lá atrás, comprar imóvel, pensando em inflação, pensando em se defender um pouco, mas via um veículo que tem crescimento, que é a Ezetec, né, Hugo? Poxa, a Ezetec tem a melhor execução. A gente fala muito de execução, né? Para entregar, tem que executar bem, né? É basicamente isso. E, poxa, a Ezetec tirou muito bem o pé do acelerador. Aliás, a gente tem também aqui duas pessoas, o Renan e o Lucas Rum, que, poxa, cobrem muito bem o setor imobiliário. E Ezetec tirou muito bem o pé em termos de lançamentos no ano passado, por motivos óbvios em relação ao macro, né? E voltou a acelerar agora, né? E aí, quando você olha a rentabilidade, né, da carteira de Ezetec, poxa, é bem interessante, né? O retorno sobre os ativos, né, que é o que se olha muito nesse setor, né, saiu de 2020 de 10,2% para 11,8% esse ano, e ano que vem pode bater 15,3%, né? É basicamente com base na entrega desses lançamentos, né? Como eu disse, poxa, eles pisaram no freio no ano passado em termos de lançamento, então eles só lançaram ali mais ou menos 1 bi de VGV, né? E aí o guidance para esse ano eles revisaram positivamente para 2 a 2,5, de 2 para 2,5, né? Então, de fato,
tá aí um nome bastante interessante. Aliás, um outro ponto aqui em termos de endividamento é um pouco melhor para o setor também, e a carteira das pessoas que compram, né, as empresas que compram, que eles vendem tanto residencial quanto laje corporativa, a carteira deles é atrelada ao GPDI, né? Então, num cenário de juros voltando a subir, eles também conseguem se defender ali em termos de passivo, né, da empresa. Acho que é um pouco disso. E aí, para finalizar, pessoal, o Hugo conhece aí algumas das histórias que estão aqui, né, Hugo? Acho que não é tudo a mesma coisa, né? Tem coisa melhor aqui do que outras. Falar de ofertas, né, pessoal? Boa. Acho que, pessoal, dado aí também as restrições que a gente tem para comentar sobre a nossa opinião sobre essas empresas, né? Então a gente vai ficar um pouquinho restrito para falar aí mais sobre a opinião, mas acho que de forma geral, falar um pouquinho do macro, a gente está com uma janela muito, muito parruda. Boa parte dela já no começo voltada para o setor hospitalar, né? Então a gente tem aí 2 hospitais que já estão para encerrar a oferta, né? Que é dia 9 de abril, Mafra, já foi, né? Dia 9 de abril, fim das reservas, o Book vai precificar agora na segunda. A gente tem ali fim das reservas para Mater Dei dia 13. Mater Dei a gente tem assim escutado que está bem agitado, que tem bastante demanda, a gente tem visto aí, sentido isso do mercado, então acho que dos hospitais é um que vale a pena dar uma olhada, até para quem tem cliente, para que o cliente saiba por vocês, mas a gente aqui, a XP não está participando, tá? A XP participando assim, pessoal, vocês podem fazer reserva em qualquer um desses, tá? Falo da XP tá no mandato, a gente está no mandato de Blau, todos esses que estão pintados de laranja, né? Hospital Care, Rio Alto, Boa Safra e Cora. E aí, para os assessores, a gente faz um bate-papo aí com o analista para passar um pouquinho mais de detalhes, né? Para cliente final, pessoal, infelizmente a gente não pode por questões de regulação, né? A gente não pode influenciar na decisão, mas eu acho que tem boas histórias. Destacaria aí sem fazer nenhum merchan por tal, não está no deal, tá? Eu acho que aqui é opinião pessoal bem tranquila. Eu gostei bastante olhando por cima o prospecto de Mater Dei, a gente gostou bastante de Rio Alto, Boa Safra. Caixa é uma puta história, mas me parece um pouco caro, né? A gente tem escutado um pouco isso, até olhando aí o valuation de pares está um pouquinho caro, vamos ver como é que fica. Cora tem, enfim, começou agora, recentemente, mas é uma história legal também. Enfim, pessoal, tem boas histórias aqui. O que a gente gosta de recomendar e falar para vocês é ficar de olho só no preço, né? Acho que é isso. O que tem de notícia ruim aqui nesses IPOs todos que a gente vê é mais o preço do que a história em si. Então, se tiver uma briga boa por preço ali, sair mais para o piso da faixa, eu acho que pode estar legal. Tá bom? Bom, não dá para entrar no detalhe, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Mais 13 histórias aí para falar. Exato. Pessoal, acho que era isso que a gente queria trazer hoje para vocês, né? Um pouco do macro, o que a gente está discutindo, os papéis que a gente gosta. Reforçando só alguns pontos, né? Pô, tem muito conteúdo bacana na página da XP, conteúdos.xpi.com.br. Enfim, é aberto, tem muita coisa de qualidade lá, muito do que a gente trouxe aqui está por lá. Tem muito conteúdo sendo produzido por nós em conjunto e sempre disponível através do seu assessor, inclusive os slides dessa apresentação, caso vocês queiram, peça para o seu assessor que ele vai ter acesso. E contem conosco, né? Vamos fazer esse bate-papo aqui todo mês, contem com a gente. Renda variável na XP é um time muito robusto, não somos só nós três, né? Temos um time completo aqui, não só na análise, mas também na mesa, completamente disponível para os nossos parceiros e para os nossos assessores, né? Contem com seu assessor, é uma figura muito importante e que tem total acesso a nós e que estão aqui para continuar ajudando vocês. Boa noite, vamos se falando. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado a participação.